Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula de função do primeiro grau. Então, a gente vai ter duas aulas explicando função do primeiro grau, tá bom? Vamos começar com a primeira. Nessa primeira aula, vai ser uma parte introdutória. Então, na aula 1, a gente vai ter noções iniciais da função do primeiro grau, onde eu vou explicar para vocês como funciona uma função do primeiro grau, tá? Qual é a carinha, qual é o gráfico de uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau também é chamada de função afim, tá bom? Então vamos lá. A função do primeiro grau é uma das funções mais importantes que a gente aprende no ensino médio. Além de aparecer na matemática, os conceitos da função do primeiro grau, eles aparecem na física, na biologia, até em geografia, por exemplo. E no dia a dia, a gente também tem algumas aplicações de função do primeiro grau. E eu vou falar para vocês dessas aplicações, tá bom? Bom, nós vamos estudar esses conceitos de uma forma simples, tá? E eu vou dar exemplos teóricos, né, os exemplos conceituais, e também vou falar de como a gente pode usar isso no dia a dia. Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente, a gente deve entender qual é a cara de toda função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, ela vai funcionar de maneira idêntica uma à outra. O que vai mudar são os valores, mas a interpretação é a mesma, tá? Toda função do primeiro grau, ela pode ser representada por uma expressão matemática, e a gente vai ver como é essa expressão. Então, a gente pode escrever de duas maneiras diferentes. F de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Vocês podem escrever das duas maneiras. As duas maneiras estão corretas, tá? A gente pode ver que nessa expressão, a gente tem, por exemplo, na segunda, y igual a x mais b, tá? O x, ou melhor, o y vai ficar em função de x. E aí a gente tem dois coeficientes. O a e o b, eles são muito importantes na função do primeiro grau, tá bom? Então, a e b são os coeficientes. Tem que saber isso? Tem que saber isso sim. O a é chamado coeficiente angular e o b é chamado coeficiente linear, tá? Ah, eu preciso saber esses nomes difíceis? Quanto mais a gente trabalhar com esses nomes, mais fácil vai ficar de entender, tá bom? Eu vou explicar também o que cada coeficiente vai fazer. Bom, então, na prática, o que significam esses coeficientes? Vamos começar com o coeficiente b, que é chamado também de termo independente. Por que é termo independente? Porque ele não tem o x junto dele. Ele está sozinho, está solitário. Ele independe de alguém, certo? Ou melhor, ele não depende de ninguém. Então, na prática, o coeficiente b ele tem o papel de um valor fixo, tá bom? Mas como assim o valor fixo? Então, olha só, vou dar um exemplo e vai ficar fácil de entender. Ó. Quando pegamos um táxi, existe uma taxa que é cobrada na corrida, uma taxa fixa. Vamos supor que essa taxa seja de R$ 7,00. Então, a gente vai pegar um táxi. Bom, a gente paga um valor fixo, mais o quanto o táxi anda por quilômetro rodado. Então, sentou a bunda no táxi, teoricamente, tem esse valor fixo que é já cobrado da gente. E a gente vai pagando a mais por cada quilômetro que a gente roda. Então, para cada quilômetro rodado, tá? O valor vai aumentando, vai sendo adicionado a essa taxa inicial, essa taxa fixa inicial.
Então, esse é o papel do coeficiente B, tá bom? Bom, graficamente, o coeficiente B ele também tem uma representação. Mais para frente, quando a gente vê o gráfico, a gente vai entender qual é o papel do B no gráfico. Agora, o coeficiente A, ele tem um papel diferente do coeficiente B. O coeficiente A é chamado coeficiente angular. E a gente vai entender por que é angular também, tá? Ele é quem multiplica a variável x. Em outras palavras, o A vai representar uma taxa de variação, que a gente vai entender como funciona essa taxa. Então, vamos retomar o exemplo do táxi, tá? A gente paga lá um valor fixo de R$ 7,00 para sentar a bunda no táxi. Isso é um B, que a gente já tinha discutido. Mas para cada quilômetro rodado, vai aumentando o valor. Vamos supor que a gente pague R$ 3,00 para cada quilômetro rodado, tá bom? Então, esse valor que a gente paga a mais por cada quilômetro rodado, que é uma taxa de variação, isso é o A. Ele indica o quanto a nossa função vai variar para cada valor que a gente alterar do x. Então, nesse caso do táxi, para cada quilômetro, vai aumentando R$ 3,00, tá? Então, ó, vamos fazer uma conta para o exemplo do táxi. Então, olha só, sentamos a bunda no táxi, não andamos nada, nenhum quilômetro. Como que a gente vai fazer a conta? 3 vezes 0, porque a gente não andou nenhum quilômetro, mais 7, que 7 é o valor fixo. Se a gente andar 1 quilômetro, 3 vezes 1, mais 7. Aí a gente pagaria R$ 10,00. Se a gente andar 2 quilômetros, 3 vezes 2, mais 7, R$ 13,00. Se a gente andar 5 quilômetros, 3 vezes 5, mais 7, R$ 22,00. Se a gente andar 10 quilômetros, 3 vezes 10, mais 7, R$ 37,00. Então, a gente tem aí o B, que é R$ 7,00, que é o fixo, e o A, que é 3, tá bom? O 0, 1, 2, 5 e 10 representariam o X, o valor que vai sendo alterado. Então, na prática, gente, a gente tem que o coeficiente A indica a taxa de variação, o quanto vai aumentando ou diminuindo para cada x que a gente coloca, e o B indica o valor fixo, tá bom? Bom, e graficamente, como o A e o B vão aparecer nessa função? Então, vamos lá. Primeiramente, toda função do primeiro grau ela é representada por uma reta, tá bom? Então, olha só, essa reta pode subir. Vocês podem ver aí no gráfico que a reta está subindo, a reta vermelhinha. Essa reta representa a nossa função. Quando a nossa função for crescente, significa que o A é positivo. Como eu vou saber? Se você aumenta o x e o y vai aumentando, significa que a nossa função é crescente. Ó, a gente pode observar que é uma reta. Subiu a reta, o A é positivo. Ou quando a minha reta descer. Quando a reta descer, a minha função vai ser decrescente. Significa que o A é negativo. Então, a gente pode observar que tanto o A na função crescente, quando o A na função decrescente, tem esse papel, tudo bem? Então, vamos lá, de novo, A positivo, função crescente, reta subindo, A negativo, função decrescente, reta descendo. Então, o coeficiente A vai indicar se a nossa função é crescente ou decrescente. Mas e o coeficiente B, que a gente já falou? O que ele representa no gráfico? Onde ele vai aparecer no gráfico? Bom, o coeficiente B ele indica onde a minha reta vai cruzar o eixo Y. Então, nesse desenho aí, vocês podem ver, a reta está cruzando o Y naquele ponto. Aquele ponto, aquele valor vai ser o valor do B. Olha aí na reta que estiver descendo.
tá? A reta está descendo, uma função decrescente, cruzou naquele pontinho o eixo y. Ali é o b. Então, é isso que o b indica, tá bom? Bom, retomando a função do primeiro grau, tá? Então, a função do primeiro grau tem sempre a mesma cara. F de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Os coeficientes a e b têm papéis distintos, eles fazem coisas diferentes. Então, o cara que multiplica o x tem um papel. O termo independente tem o outro papel. O cara que multiplica o x indica a taxa de variação e se a minha função é crescente ou decrescente. Então, se o a é positivo, a minha função é crescente. Se o a é negativo, ela é decrescente, tá bom? E o b indica o valor fixo, ou seja, onde a reta cruza o eixo y, tá bom? Bom, na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai escrever a função e calcular os coeficientes a e b da minha função. A gente vai também obter o gráfico através de uma função. Então, eu vou dar a função, a gente vai construir o gráfico e a gente vai fazer o caminho inverso, o caminho contrário. Se eu tiver o gráfico, como eu obtenho a função, tá bom? Espero vocês na próxima aula e toda essa parte inicial a gente tem que estar na ponta da língua para entender bem a próxima aula. Não é difícil, gente. Vamos lá que a gente consegue, tá bom?